Olá, meus irmãos da Igreja Batista de Neves, tudo bem? Como é que está todo mundo? Espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui para ministrar mais uma lição da EBD nesse sábado e nós vamos continuar falando sobre a temática, né, da revista Palavra e Vida, que é em relação aos 10 mandamentos, né? Nós já temos trabalhado isso não somente na EBD, mas também na igreja, através das mensagens, né, com o pastor Leandro. E vamos estar agora aqui trabalhando mais uma lição dentro dessa temática, né, que envolve o Antigo Testamento, né, as leis, né, que a gente conhece, os 10 mandamentos. E isso vale para a gente também, né, para o dia atual, quando a gente pega os princípios da Palavra de Deus e acrescenta para o nosso viver. Não somente tratando como algo religioso, mas como algo de princípio para nossas vidas, para que a gente possa ver algo assim realmente e que faça parte da nossa vida cristã. Então vamos trabalhar hoje sobre a lição 5. Lição 5, estou aqui com a revista na mão, está aqui comigo. A lição que fala sobre Jesus é o Senhor do sábado. É uma lição bem diferente e às vezes a gente vai ler aqui um pouquinho, a gente vai falar assim, poxa, mas sábado a gente não faz culto no sábado, né? A gente faz culto aos domingos. Mas a gente vai pegar alguns aspectos nessa lição e a gente vai trabalhar justamente aquilo que a gente falou na introdução, que não é em relação à religião, mas sim aos princípios para a nossa vida que a gente pode guardar e colocar em prática. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Um mandamento que Moisés levou lá as tábuas lá e Deus escreveu, né, esse mandamento. Então, meus irmãos, eu queria trabalhar alguns pontos dentro da lição da revista e para as nossas vidas também, em relação ao que esse mandamento representa para nós nos dias atuais. Nós sabemos que nós fazemos cultos, né, aos domingos, mas em relação a guardar um dia significativo, que naquela época antiga, né, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, haviam essas leis e essa lei falava sobre guardar o dia do sábado. Então era algo assim muito simbólico dentro daquele contexto religioso e também moral. Então, dentro dessa explicação, o dia de sábado ele foi separado para ser guardado devido à questão principal do nosso Deus durante a criação, né? Durante os 6 dias de criação, né? Os 6 dias no tempo de Deus, não no nosso tempo cronológico. E Deus ele separou o 7º dia para descansar, né? Esse descansar entre aspas, porque nós vemos aqui na lição e alguns estudos teológicos dizem que o termo hebraico para descansar, né, não seria esse, mas é um termo diferente, seria cessar, né, encerrar algo que foi feito, um ciclo de algo que foi realizado. Então dá esse entendimento. Então quando a gente fala em descansar, que Deus descansou, na verdade Deus ele não se fatiga, ele está sempre trabalhando. Deus é um ser que está além da nossa capacidade humana. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né, em aparência assim, mas Deus em sua forma, ele é a sua essência. Ele é único. Ele não se compara com o ser humano em relação à essência. Então Deus ele não descansa nesse aspecto. Se a gente for pegar por esse aspecto, Deus ele não descansa. Então quando a gente lê alguns versículos da Bíblia, sempre temos que ter uma boa interpretação, né, pelo discernimento da palavra, do Espírito, para que a gente possa compreender muitos termos que surgem na Bíblia, que muitas vezes podem parecer como confusos aparentemente, ou contraditórios aparentemente, mas os termos eles têm a ver com a tradução original da Bíblia, e isso a gente tem que considerar também. Então, o descanso de Deus, por isso que a gente separa esse termo descanso, que na verdade é encerrar um ciclo, e naquela época o contexto do povo de Deus de Israel, né, todo aquele povo que estava lá após o Egito e tudo mais, que recebeu os 10 mandamentos, daquele episódio todo que teve com Moisés,
aí o povo de Deus começou a seguir, a guardar o dia de sábado para fazer algumas cerimônias religiosas, para descansar e tudo mais. Então essa lição ela envolve aspectos morais e aspectos cerimoniais, assim como fala no decorrer da revista. Os aspectos morais em relação àquilo que nós podemos guardar para o nosso viver como um princípio. Os aspectos cerimoniais são esses momentos, né, simbólicos que nós temos, né? Guardar um determinado dia da semana, fazer uma determinada atividade, como a gente tem feriados que a gente comemora a Páscoa, o Natal, isso são cerimoniais, mas dentro do moral, dentro do cristão mesmo, do cristianismo, nós sabemos que estar com Deus, viver para Deus é todos os dias, né? Então é algo simbólico que a gente tem que considerar quando a gente fala guardar o dia do sábado. Então, dando seguimento, né? Vou ser bem aqui resumido, fazer uma lição resumida, mas porém com bom conteúdo para nós. Seguindo aqui, existem alguns textos da Bíblia lá no Novo Testamento, para a gente poder entender melhor, que são os textos que Jesus fala sobre a questão do sábado. E é por isso que a gente vai tratar, né, dentro desse campo, não considerando o sábado como algo ritualístico, mas como algo simbólico para a nossa vida. Existiam muitas situações naquela época em que Jesus ele confrontava os fariseus devido a eles guardarem o dia de sábado simbólico dentro da religião, porém, em outras questões da vida deles, eles estavam sendo incoerentes, né, dentro da sua forma de viver. Então Jesus ele começou a confrontar em relação a isso. Começou a fazer algumas perguntas, né, bem de sabedoria para que aquelas pessoas, esses fariseus e outras pessoas pudessem refletir qual é o real significado de guardar o sábado naquela época. Ou seja, havia algumas questões quando alguém era curado no dia de sábado por Jesus. Jesus perguntava: mas vocês no dia de sábado não vão lá e dão de alimento para o seu gado? Não venham a salvar alguém, salvar um animal que caiu dentro de um poço no dia de sábado? Vocês não fazem isso? Então Jesus ele fazia essas perguntas justamente para poder ter essas quebras dessas incoerências de forma de viver na vida das pessoas, que muitas vezes viviam de forma religiosa, mas na sua forma transparente, não somente na aparência, eles não viviam de fato na prática o real significado do sábado. E como a revista fala, e um versículo que Jesus disse isso, né? O homem foi feito para o sábado, né? Naquela época, e não o sábado foi feito para o homem. Ou seja, nós vivemos para todos os dias de nossa vida, não somente um dia específico, não necessariamente um domingo ou outro dia. Nós vivemos em função para a glória de Deus, e não o ritual, não a religião para a nossa função. A gente tem que separar essas questões, que muitas vezes nós podemos confundir, muitas vezes nós podemos viver em uma maneira que vai ser só uma maneira religiosa, mas se a gente viver fundamentado em adorar a Deus todos os dias da semana e separar um dia específico, que hoje a gente fala que é o domingo, para poder estar em comunhão, para poder estar mais focado nas questões do reino, isso também é viver para a glória de Deus. Então, nós temos que pegar nesse aspecto, né? O aspecto da vivência para a glória de Deus, e não no aspecto do dia religioso para fazer as finalidades religiosas e tudo mais. Então, essa parte da lição, estou sendo aqui bem rápido, resumido essa lição. E por que hoje nós adoramos a Deus no dia do domingo? Né? Por que nós fazemos isso no dia do domingo? Nós cristãos, protestantes, né, da religião evangélica, nós separamos o domingo devido à morte de Cristo na cruz e à sua ressurreição no dia do domingo. Tem alguns respaldos na palavra de Deus, que até a revista cita sobre algumas, como se diz, algumas realizações no dia do domingo, mas o principal fato que nós hoje celebramos em comunhão, em ajuntamento de igreja no domingo, é pelo fato de Cristo ter
ressuscitado no dia do domingo. Então isso tornou-se algo simbólico e de costume para nós cristãos evangélicos, né? Isso não deve ser tratado como algo religioso, mas como algo simbólico e de grande valia que nós temos que considerar, porque é um dia que nós temos que separar para estar mais focados nas coisas de Deus, mais focados na comunhão, né? E não se esquecer que todos os dias da nossa semana também Cristo morreu para que nós vivêssemos todos os dias da semana para a glória dele. Então, esse é o aspecto da gente estar adorando a Deus no dia do domingo. A questão do sábado, que é tratada na lição da IBD, é justamente o que nós falamos durante esse nosso papo aqui da IBD, né? Essa aula. Em relação a aquela situação dos mandamentos, né? O quarto mandamento, a separar esse dia da semana antes da vinda de Jesus para poder descansar, né? Devido ao descanso de Deus, né? Ao cessar do ciclo de Deus da criação no sétimo dia. Mas hoje nós consideramos o dia do domingo para estar focado nas atividades cristãs, né? Atividades assim de ajuntamento devido à morte de Jesus na cruz. Então essa separação que eu queria fazer para que a gente pudesse compreender melhor, né, em relação a essa lição. Uma lição que aparentemente, para você ler e interpretar, parece difícil, porque hoje nós estamos numa vida contemporânea, podemos dizer assim, mas que se a gente parar para poder ler todos os mandamentos que nós estamos estudando até agora, que nós vamos estudar ainda, cada um deles tem seus aspectos morais para a nossa vida cristã, que a gente tem que analisar, tem que guardar e sempre vivê-los dessa maneira. Separar sempre aquilo que é moral e daquilo que pode ser somente uma religiosidade. Sempre separar isso. E sempre lembrar que nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, seja no domingo, seja no sábado, seja em outros dias da semana. Existem também alguns grupos religiosos que adoram a Deus no dia de sábado, né? Seguem alguns aspectos, né, da religião no dia de sábado. Isso, né, é até um outro assunto, né, para uma outra ocasião, mas é algo considerável dentro da lição, dentro do aspecto deles, da religião deles. Isso por nós tem que ser respeitado de uma certa forma, embora, né, nós adoremos a Deus no domingo. Mas o mais importante da gente compreender que a finalidade da gente estar adorando a Deus é justamente de estar adorando a Ele todos os dias e não entrar em um assunto de discussão, tem que ser no domingo, tem que ser no sábado, mas que nós possamos lembrar o porquê nós estamos aqui, a missão que temos que cumprir, que é simbolizar através do nosso viver a morte de Cristo na cruz e viver cada um dos 10 mandamentos dentro da vida contemporânea, mas de uma forma moral, de uma forma cristã e não de uma forma somente religiosa, aparente. Que assim seja para nossas vidas. Espero ter abençoado a vida de muitos aqui nessa lição, nesse papo aqui tão bonito, nessa oportunidade. Que os irmãos tenham uma ótima semana, continuem se cuidando nessa quarentena e, se Deus quiser, estaremos de volta presencialmente o mais breve possível. Um abraço, fiquem na paz.